Mas, professor Roque, voltando Manda, vai. ao tema... Tema sério esse. Temos hoje uma nova ordem mundial, pelo que eu percebo, principalmente por um grande fundo de investimento muito falado aí, que tem até o seu nome. Que eu não quero citar nomes. Não, cita o nome. BlackRock, muita gente fala da BlackRock. É um grande fundo, tem outras grandes empresas. Mas enfim, temos uma nova ordem mundial. Então, assim, vamos dar alguns passos para trás e tentar entender, né? O que é uma nova ordem mundial? O que seria uma nova ordem mundial? No meu ponto de vista... Qual que é a ordem que a gente tem hoje e que a gente tem nas últimas décadas? Mudou alguma coisa? Posso mudar a pergunta? Claro. Para tentar melhorar a tua... Porque eu não sei se eu fiz a pergunta... Eu posso entrar nisso, mas é legal a gente conversar sentido? porque... Porque assim, o mundo está cada vez mais globalizado. Certo. Um avião, você está em 10 horas, você está no Catar. Mas faz tempo que é assim. Tudo bem, mas eu acho que o custo disso vem baixando pelo aumento de aeronaves, a internet... É indiscutível que a gente está mais conectado e mais próximo um do outro. Você acha que as culturas vão entrar em confronto? É isso que eu quero dizer. Quando eu digo nova ordem mundial, há um poder central mundial que vai querer controlar o comportamento e a cultura do mundo inteiro. Então, isso ou não? Nós estamos, apesar das narrativas, das teorias conspiratórias, nós estamos cada vez mais longe de uma única autoridade central reger o mundo. Por quê? Se o mundo é mais globalizado, se todo mundo fala com todo mundo mais difícil, mais gente jogando esse jogo da geopolítica tem. Sim. Então, mais difícil de você controlar tantas pessoas, entendeu? Tá cada vez mais complicado de você dar um comando e alguém seguir aquilo. Porque tem muitos players, tem muita gente jogando. A internet, o que ela deu? Imagina pra vocês, né? Imagina pra quem tava em televisão ou em rádio. Você não podia ter isso daqui seu. Não. Você dependia de um grande veículo. Sim. Então, a internet está dando poder para o indivíduo. Ou seja, ao contrário de uma ideia de que alguém comanda todo mundo lá de cima, o mundo mais globalizado, ele é um mundo onde mais pessoas têm mais autonomia e poder próprio. Perfeito. E aí vamos então mais a fundo nessa história, né? O que seria uma nova ordem mundial do jeito que as pessoas falam e citam? Um governo do mundo. Um projeto que a gente chegou mais perto de superar os Estados-nações é o projeto europeu, da União Europeia. Que é uma organização supranacional. O que é supranacional? Acima da nação. Na estrutura de organização do sistema internacional do mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e antes também, a gente tem a organização baseada em estados, países. Certo. Tem alguém acima dos estados? Não. Não. O país é soberano. O que é soberano? Você é soberano na sua casa. Você é soberano na sua casa. Talvez não, dependendo com quem você mora. No seu limítrofe, ali no seu espaço do seu povo, na sua terra. Isso, E a outra pessoa também talvez é soberana. Então, mas o fato é, não tem ninguém de fora da sua casa. Eu não vou entrar lá na sua casa pra falar assim, olha, veja bem, boné laranja, não gostei, não quero que você use mais isso. Essas camisetas pretas, eu gosto da Insider, a camiseta é fantástica, uso, mas eu não gosto dessa cor preta. Usa outra cor. Não tem isso. Tá. Então não existe isso com os estados. Quando que isso acontece? Na base da força e do poder. Claro que um estado impõe o que ele quer ao outro com força e poder. Força diplomática, militar ou econômica. O que aconteceu? As pessoas acham que está se criando uma estrutura de coisas ou instituições que vão mandar em todo mundo. Isso não tem como acontecer, porque o projeto europeu da União Europeia não conseguiu fazer isso. A União Europeia tirou a soberania dos países em quais áreas? Na área econômica. Porque não tem moeda, não tem mais franco francês, não tem mais marco alemão. Sim, verdade. Tem o euro. Então, o euro, você é o ministro das finanças da França. Você não pode aumentar a taxa de juros e controlar a sua moeda do franco francês como você quiser mais. Não.
Todo mundo vem dar pitaco e é uma única moeda que manda na Tem que economia ter de uma todo mundo. maioria ali pra você mexer em alguma coisa. Então, você perdeu soberania nesse quesito. Uhum. Que Mas é pouco isso- importante. Mas deixa eu entender. É mega importante. Rock, isso é bom ou isso é ruim? Então, Você vamos perder essa soberania. Isso, vamos para o ponto positivo e o negativo. Qual que é o Aham. ponto positivo? Como é que nasce uma nação? Para a nação surgir, você precisa unificar as pessoas de uma sociedade para elas viverem como se fossem uma família. Uhum. Elas precisam ter um sentimento de família com o outro. Eu não conhecia... a gente já tinha se conhecido, mas Eu não. eu não te conhecia É pessoalmente. Mas nós, por sermos brasileiros, devemos ou deveríamos ser da mesma família. Entendi. Isso significa que eu te trato como família. Perfeito. Existem muitas maneiras pra gente construir esse laço de família. Que não seja de sangue, porque, óbvio, 200 e tantos Sim, milhões de sim, pessoas sim. não vai ser de sangue. E os estados não são de sangue, são estranhos. Eu tenho um laço de nação, família com um estranho. Não com um Perfeito. estrangeiro, com um estranho. Perfeito. Um dos elementos nesse processo de construção é a gente usar a mesma moeda. Por quê? A gente vai fazer negócio junto. E aí nós vamos criar uma codependência. Certo? Uhum. Então, quando você pega vários países da Europa e junta todos numa moeda só, você começa a tentar criar um senso de identidade coletiva europeia. E você cria um mercado de riqueza muito maior do que os 80 e poucos, ou pouco menos, por volta de 80 milhões de alemães, que é a população da Alemanha. Perfeito. Você vai juntar a Alemanha, a França, Espanha, Portugal, você vai juntar todo mundo. Então vai ser Itália. uma grande potência econômica. Esse é o ponto A positivo. única que não entrou foi a Inglaterra? Saiu agora. Saiu. Ah, saiu. E a saída Saiu, da isso, Inglaterra é um sinal de que um projeto supranacional como o europeu não está dando certo. Imagina a gente fazer isso numa escala global. Que esse era o raciocínio que eu queria Entendi. trazer para vocês. Vamos olhar quando que isso já aconteceu na história da humanidade. Quando que já existiu estruturas supranacionais? Uma única vez. Que é o projeto europeu. E fruto do quê? De um contexto de guerra que eles criaram as duas maiores guerras da história, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Aham. se mataram durante milênio, e aí chegou uma hora que não dava mais, né? E aí eles falaram, não, agora vamos se unificar. Com pressão de outros também. Os Estados Unidos pressionou muito para que existisse a União Europeia, para que eles parassem de se matar e brigar. Então tem um processo histórico de amadurecimento, de falar, bom, agora eu não preciso mais brigar com ele. E mesmo assim, ele é limitado. Por que ele é limitado? Falei que só funcionou na moeda. Tá. Se você falar de diplomacia, Aham. ou se falar de exército, ou se você falar de política externa, a Europa não consegue ter uma Até única o povo voz. em si mesmo, né? Não Isso. tem, eles não são... Não tem a identidade. Você não Uhum. fala pra eles. Eles falam, não, eu sou europeu. Tá bom, mas você Mas torce é pra francês, Espanha, você, outro é espanhol. você é português. E você- sem contar que os idiomas são diferentes. São Isso. vários idiomas ali, Isso. vários. Então, por que é importante essa analogia da Europa com o resto do mundo? Imagina, nós estamos falando da Europa, que ela é tudo próxima, pequenininho, todos Sim. diferentes. Expande isso pra escala global. É muita impossível, coisa, é é impossível. muita Assim, você coisa. não consegue nem entender o que o outro pensa. Então, na verdade, uma das consequências da globalização, dessa conexão entre todo mundo, é um choque entre as culturas, que você me perguntou e colocou. Uhum. E tem um pensador geopolítico que fala que, logo depois do 11 de setembro, ele veio e falou assim, todo mundo preocupado, o que está acontecendo no mundo, qual que é a causa, por que teve ataque terrorista? Aí ele virou e falou assim, aí todo mundo olhou para uma das teorias dele, que era o choque de civilizações. E falou, pô, esse cara tá certo. Samuel Huntington. E o Samuel Huntington disse, a próxima guerra da humanidade, grande guerra, grande conflito, vai ser um choque entre civilizações. E aí ele dividiu o mundo entre algumas civilizações. Civilização ocidental, a civilização latino-americana, eslávico-ortodoxa, confuciana, a japonesa, que é a única, que é uma civilização só um país. Uhum. A verdade, europeia faz né? parte da ocidental, a islâmica, a africana e assim por diante. E aí ele dividiu o mundo, a hindu, dividiu o mundo em todas essas civilizações e disse, quando as civilizações se encontram, Dá problema. porque as diferenças, elas não são diferenças qualquer irrelevantes. Ah, eu não gosto da cor da sua camisa. É divino.
É um até monte mais de do que coisa, isso. é, Eu é. não aceito que você more e que você deixa a sua mulher se vestir assim. Por causa do divino, Eu a não religião. aceito. São valores, né? É, A religião, assim, em primeiro lugar, o que ela traz? Valor. O que é certo e errado? Religião, uma das funções dela é nos dizer, nos guiar com a moralidade. Com a Noções de hierarquia. certo e errado. Aham. Os 10 mandamentos, o que é certo e o que é errado. Não matarás, não... Isso. Para os cristãos. Exato. Sim, sim. Mas cada religião vai trazer o seu valor moral e a sua noção de certo e errado. Então, quando existe o choque das civilizações e a base da identidade da civilização para o Huntington era cultura e religião. Tá. E aí ele diz o seguinte: quando essas civilizações se encontram, os valores, as diferenças de valores são fundamentais. Não é qualquer discussão banal. Ah, não, é laranja o boné, não é isso. Sim. É tipo, quem é você, o que você faz, O que você faz, como sua mulher vive, como seu filho é o que criado, você veste, o que você acredita, entendeu? Aham. Então, existe essa tensão, e aí o que acontece? Como tem a globalização, nós estamos sendo expostos a coisas que a gente nunca imaginou que existisse. Por exemplo, você vai no Afeganistão e uma mulher que é violentada, ela é presa, porque ela desonrou a família. É como se fosse culpa dela. né? Isso, aí as pessoas olham e falam assim, meu Deus, que loucura isso. Esses caras são bárbaros. E isso provoca choque, isso provoca mais tensão. E quando tem mais tensão, tudo que não tem é ordem. E aí vamos voltar para a sua pergunta inicial. Estamos numa nova ordem mundial. Existe ou é lenda? É claro que é uma lenda. Porque assim, se a União Europeia, que é um projeto tão estruturado, ela não consegue avançar, imagina a gente Imagina fazer o resto, isso é. na escala mundial. E aí, quem é que não tá nem perto Mas disso? já não tem ideia de fazer aqui na América Latina, hein? Essa turma não pensa nisso? Pensam, ou não? Pensa, pensam, né? querem fazer, mas assim, tipo, é impossível de fazer, entendeu? Não consegue fazer. As pessoas, você não consegue juntar volumes tão grandes de gente e fazer caminhar num lugar só.